gente pode cantar só esse finalzinho aí, tudo que eu tenho é seu. Eu queria que enquanto a gente cantasse esse finalzinho aí, essa fosse a tua oração para o Senhor nessa noite. Comece a declarar aí, querido, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho de mais precioso nessa vida, eu quero agora entregar para o Senhor. Eu não quero reter nada, eu não quero ter nada nas minhas mãos. Eu quero dizer que os meus sentimentos são teus, os meus pensamentos são teus, o meu coração é teu, as minhas motivações são tuas. Comece a fazer essa oração nessa noite. Oh, aleluias. Tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Oh, declare essa Tudo que eu verdade. sou é teu. Aleluia. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, Aleluias. Você que não tem mais nada nas suas mãos, aplauda ao Senhor Jesus. Diga quanto você quer ser dependente dEle. Senhor, nós não queremos ter nada, o domínio de nada. Tudo é teu, a nossa família é tua. Aquilo que nós temos de mais precioso, nós entregamos ao Senhor. Nós entregamos as nossas dores, nós entregamos, Senhor, os nossos sentimentos, aquilo que nós achamos que é nosso, propriamente nosso, nós lançamos aos seus pés nessa noite. Pois só tu, Senhor, só tu sabe cuidar. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Amém, querido? Você pode sentar. Gente, há uma presença, há um ambiente de presença tão lindo, tão maravilhoso nessa. Eu não sei você, mas meu coração aqui, eu cheguei aqui com a minha cabeça pulsando de dor. Mas quando eu subi aqui nesse altar, as dores foram embora e o meu coração está pulsando. Amém, queridos? Porque nós somos totalmente dependentes dEle. Amém? E hoje nós vamos falar rapidamente, né? Ô Mateus, se você tiver a imagem aí, você põe aqui de fundo. Nós vamos hoje falar sobre coração. Amém? Ai, pastora, de novo, de novo. Porque o Senhor está interessado no nosso coração. Amém? O Mateus era outra. Essa era uma outra aí. Mas tudo bem. Amém? Eu queria só pôr a imagem do coração aqui, mas não deu muito certo. Obrigada. Queridos, eu queria que hoje nós estivéssemos olhando, né, para o nosso coração, se permitindo olhar para o nosso coração, para que a gente possa fazer uma revisão, né, da nossa vida. O que é uma revisão da nossa vida? É como que nós estamos andando, como é que nós estamos vivendo, como é que estão as coisas, né, em nós, dentro de nós, porque essa revisão é como levar um carro, né? Quantos aqui dirigem? Quantos tem carros aqui? Então tem o tempo da gente fazer aquela revisão, né, que a gente leva lá na concessionária e fica torcendo para não ficar muito caro, não é assim? E o carro está andando, está tudo funcionando e a gente vai levar para fazer aquela revisão, né? Para não perder a garantia do carro. E aí, quando chega lá, queridos, quando é feita a revisão, a gente vê que o óleo está baixo, né? Que o freio desgastou,
que o carro está desalinhado, ele está andando, mas algumas coisas precisam de ajustes. E a nossa vida espiritual do mesmo jeito. Amém? Então, a gente vai vivendo, vai caminhando, né? E a gente vai se estragando no meio do caminho. E aí, a gente precisa de um conserto de Deus. Amém? A gente precisa a gente olhar, né? Aquilo que precisa ser olhado para dentro de nós, para o nosso coração, né? E avaliar e ver o que está desalinhado, o que está estragado. Diga aí para o irmão que está do teu lado, você está estragado. Amém? Agora vira para o outro aí, para quem falou ouvir, né? Você está estragado. Mas agora diga para ele, mas Deus tem conserto para você. Amém, queridos? Você está estragado, nós estamos estragados, porque na caminhada a gente vai, né? O freio vai falhando, o óleo vai baixando, mas nessa noite, aquele que sonda e conhece os nossos corações, ele tem conserto para nós, amém? Eu queria ler com você agora Provérbios 4, 23, é um texto que eu amo, é um texto mais do que conhecido, mas a gente precisa começar, né? Essa palavra hoje, lendo esse texto, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém, queridos? Às vezes a gente não dá atenção, né, para o nosso coração, das duas formas, né? Para o órgão coração, né, que é o motor que a gente tem, que se parar já era, não é? A gente precisa comer melhor, comer saudavelmente, beber água, fazer atividade física, tudo isso aí, né, vai ajudar esse órgão aqui, coração. Mas a palavra está falando, né? O texto está dizendo para nós guardarmos o coração, que o coração é a sede de todos. Ele não está falando, né, daquele órgão que bate, né, para bombear o nosso sangue, para que a gente tenha vida. Mas ele fala do nosso íntimo, do nosso interior, daquilo que exteriormente a gente não pode ver. Amém? E aí você pode falar assim, Deus, ele se importa com o nosso coração, amém? Mas você pode me perguntar assim, mas eu vou guardar o meu coração do quê? Do que Deus está falando aí para a gente guardar o coração? Porque algumas traduções falam assim, guarde o seu coração, porque dele depende as saídas da vida, porque ele é a fonte de toda a vida. Então, dependendo de como está o meu coração, são as decisões que eu vou tomar, sim ou não? Dependendo de como está o meu coração, eu vou ter um determinado comportamento, e o Senhor fala, cuidado, guarda, como algo precioso que não pode ser roubado, que não pode ser quebrado, que não pode ser violado. Mas a palavra diz que o nosso coração, ele é demasiadamente corrupto. O nosso coração, ele é demasiadamente enganoso. Amém, queridos? E ele fala, guarda, guarda, guarda. E guardar de quê? Sabe, nesse lugar velado, né, escondido, de sentimentos, de intenções, de motivações. Muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? As ervas daninhas. Quem sabe o que é erva daninha? Todo mundo sabe, né? A erva daninha, ela vai crescendo, né? Ela cresce e a gente não é capaz de perceber que a erva daninha está subindo, né? Tá crescendo ali no meio da grama. São os pecados que adoecem a alma, o espírito e o coração. E hoje eu estava, à tarde, quando eu estava relendo, né, essa palavra, eu lembrei do meu jardim lá. Já foi um jardim muito lindo, né, com graminha nova, né, com plantas, né, todas certinhas, né. A gente tinha um cuidado maior, né, com eles. No tempo da pandemia lá, eu cuidei muito daquele jardim.
Mas depois a gente começou a se envolver com as nossas demandas, a vida voltou ao normal. E aí começaram a crescer as ervas daninhas, né? É aquele trevo de 4 folhas, de 4 ou de 3? Acho que são 3, né? 4 folhas é o da sorte, né? Assim, gente. E começou a crescer uma outra erva daninha que parecia a graminha. E se a gente não fosse lá e arrancasse na raiz, ela ia proliferando, ela ia aumentando. E foi isso que aconteceu. Hoje eu olho lá para o jardim, o Edson, né? Quando ele tem tempo, ele apara. E aí fica tudo lindo. Mas quando a grama volta a crescer, a erva daninha também volta a crescer. Amém? Então, você olhando lá, aparentemente está lindo. Mas eu que conheço aquele jardim, eu sei que tem erva daninha, eu sei que aquela grama está contaminada. Amém, queridos? E o nosso coração é assim também. Nós precisamos olhar. Por quê? Porque essas ervas daninhas que vão crescendo, elas são perigosas e podem trazer consequências para a nossa vida desastrosas, para a nossa vida com Deus e para a nossa vida com as outras pessoas. E sabe o que acontece? A gente está naquela rotina de estar servindo o Senhor, de estar se relacionando com os irmãos, de estar, né, no nosso PG, na igreja, ali no nosso trabalho se envolver com as pessoas, né? A nossa vida vai seguindo. E aí acontece um negócio hoje, outra amanhã, uma ofensa aqui, um outro que falou de determinada forma aqui, e a gente permite que aquilo entre no nosso coração e vai contaminando o nosso coração e vai, sem a gente perceber, crescendo essa erva daninha. A erva do ressentimento, a erva daninha da mágoa, da falta de perdão. Amém? E o Senhor está dizendo, cuidado, guarde. Então hoje, o convite que eu vou fazer para vocês, é para que eu e você, a gente esteja fazendo esse check-up do nosso coração, fazendo essa avaliação, fazendo essa revisão. Amém? Para ver o que está aqui dentro. Eu não sei se vocês se lembram, queridos. Aí acho que há um mês atrás teve um jogador, né? Eu não acompanho, mas eu vi essa notícia. Que ele estava jogando bola, não sei se foi no meio do campo, né? Ele estava ali participando da partida de futebol, e aí ele passou mal, um rapaz de 27 anos, jogador, atleta, e aí o que aconteceu com ele? Morreu. E eu me lembro quando eu era cadete lá na Academia do Barro Branco, nós tínhamos muita atividade física, a gente corria muito, todo dia tinha aula de educação física, a gente corria. Eu lembro que tinha um amigo meu, ele era maratonista, ele era atleta, aquele menino corria, e uma das vezes, ele foi participar de uma maratona curtinha, 5 quilômetros, para ele era café com leite, e ele morreu durante a corrida. Um menino novo, devia ter uns 20, 22 anos, atleta, sarado, e ele morreu. E foi um choque para nós. Como esse jogador que morreu. E por que ele morreu? Porque ele tinha um probleminha no coração que ele não percebeu. E enquanto ele estava jogando bola, aquilo lá gerou um dano que gerou morte nos dois. E na nossa vida espiritual, se nós não olharmos para o nosso coração com todo esse carinho, para a gente observar, para olhar, né, e saber o que tem dentro dele, como é que está o funcionamento dele, sabe o que acontece? A gente não percebe, mas ele vai adoecendo. Amém? O coração adoece. E se a gente não tratar dessa enfermidade do nosso coração, a gente pode morrer espiritualmente. Quantos estão entendendo o que está sendo dito aqui? Amém, queridos? Então, quem quer fazer um check-up espiritual hoje aqui? Então nós vamos, a gente vai abrir a caixa do nosso coração e pedir ajuda, sabe para quem? Para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a olhar aqui dentro. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes você fala assim, eu não quero olhar, porque e se eu descobrir que eu tenho um coração ruim? Né? E se eu olhar para o meu coração e ser
aquela caixa de Pandora, né? A caixa de Pandora é da mitologia, era uma caixa onde eram guardadas todas as guerras, todos os terrores, todas as pragas, doenças, eram guardadas ali. E às vezes a gente tem medo de olhar para o nosso coração e abrir e ver o quanto de guerra, o quanto de terror, o quanto de coisa ruim tem dentro dele. Mas nós vamos fazer isso essa noite não somente por nós mesmos, mas nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a gente pede para o Espírito Santo nos olhar para dentro do nosso coração, nos ajudar a fazer essa checagem, Ele não só olha, mas Ele tem o poder de tirar os temores, as doenças, os medos, as motivações erradas, os sentimentos errados, tudo aquilo que pode nos levar à morte, querido. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui para fazer esse check-up é uma pergunta. Eu queria que você fizesse. Eu queria que nessa noite a gente não olhasse nem lembrasse de ninguém, mas a gente olhasse para nós só. Amém? É um convite para um mergulho interno, para a gente olhar para nós, né? Quando a gente vai para a terapia, o exercício olha para dentro de você, para você resolver o que está dentro, que precisa ser resolvido, não é assim? Né? Se a gente for para um tratamento olhando para o outro, não vai ter progresso, porque o outro ele vai resolver se ele quiser a vida dele, mas quando eu olho para dentro de mim, e eu identifico que, né, o que está ruim, o que não está alinhado, aí é responsabilidade minha de mudar, amém? Então lá em Filipenses 2:5, Paulo vai dizer, respondendo essa pergunta, a pergunta é: o meu sentimento é o mesmo de Jesus? Eu tenho o mesmo sentimento que Jesus tinha, que Jesus tem, né? Porque Paulo, ele vai falar assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês, em algumas outras traduções, seja o sentimento de vocês igual ao de Cristo Jesus. A palavra aqui, né, sentimento, só a gente trazendo para nós, eu poderia dizer assim, né? Seja a atitude, ou seja o sentimento de vocês, o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus, a gente poderia traduzir como: seja o seu modo de ver a vida, seja o seu modo de enxergar as coisas, o mesmo que Jesus. Como que Jesus olhava? Como que Jesus se relacionava? Como que Jesus sentia? Como Jesus lidava com a ofensa? Como Jesus lidava com o desprezo? Qual era o sentimento que Jesus tinha quando alguém o ofendia, quando alguém o difamava, quando alguém falava algo dele? Qual era o sentimento? Era de vingança? Era de pagar com a mesma moeda? Qual que era, queridos? Qual que era o sentimento de Jesus? A nossa alma, nós precisamos estabelecer um filtro para nós, que é o quê? O coração de Jesus, os sentimentos que Jesus tinha, né? A nossa alma muitas vezes pode tá trazendo sentimentos diferentes daqueles que Deus quer que nós tenhamos, ou diferente do sentimento que Jesus tem, que Jesus teve quando andou nessa terra, quando teve contato com essa humanidade caída. Amém? O quanto nós estamos dispostos a olhar e falar: ei, deixa eu dar uma olhada, como é que eu estou olhando para as coisas que acontecem para mim, como é que meu coração está reagindo com tudo que vem contra mim. Sabe, tem alguns personagens aqui que a gente vai falar que tinham um sentimento diferente de Jesus. Jesus um dia ele estava conversando com os discípulos e ele estava falando: olha, eu preciso ir lá para Jerusalém, lá eu vou ser perseguido pelas autoridades, e eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Há uma promessa de ressurreição, eu não vou ficar morto. Mas aí Pedro fala: não, o senhor não vai não.
Tadinho do Senhor, imagina. Não, Senhor, não faz isso não. E Jesus responde para ele: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus, ele fala dessa forma com Pedro? Depois você lê lá em Mateus 16, todo o capítulo. Porque ele entendeu que Pedro não estava com o mesmo sentimento que ele. Pedro falou: tenha dó do Senhor, Jesus. E quantas vezes nós queremos, nós temos um sentimento com relação a nós, para nós nos livrarmos de algo que o Senhor já estabeleceu na nossa vida, para a gente viver, para a gente experimentar, para Ele nos testar, para Ele nos alinhar. E a gente está falando: ai, tadinho de mim, ai não, comigo não, Senhor. Eu sei que essa é a vontade do Senhor, mas me poupe. O que Jesus faria? Como Ele se comportaria nessas situações? Talvez você fale: puxa, mas Pedro tinha razão. Não, ele falou: olha, Jesus tem compaixão de ti. Jesus fala: Pedro, você não está entendendo qual é a minha missão. Porque se Jesus, ele se influenciasse pelo que Pedro estava falando ali, sabe o que ia acontecer, querido? Ele não ia cumprir o propósito dele, porque ele veio para morrer. Ele veio para nos salvar. E Pedro, com essa afirmação de Pedro, o Senhor iria sair do propósito que Deus tinha para ele. Talvez tenha sentimentos no teu coração aí, e eu te peço para você olhar, que vão te afastar do propósito de Deus. Quando a gente faz essa revisão no nosso coração, a gente precisa ver, sabe, se a gente tem algum sentimento que está nos parando na metade do caminho, se tem alguma coisa no nosso coração, sabe, algum sentimento de autopiedade, de autocomiseração: ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Se tiver, o Senhor está falando: esse sentimento não é o que eu tenho, não é o mesmo que eu. E você precisa avaliar e reavaliar. Sabe, Deus, Ele trata com muitas pessoas aqui na Bíblia. Quando a gente olha o profeta Jeremias, Jeremias é um profeta que ele lá em Jeremias 12, eu não sei se eu passei esse texto aí para você. Se tiver, Mateus, ajuda eu aí. Lá em Jeremias 12, ele fala assim, antes desse versículo aí que está na tela, mas pode deixar esse daí. Ele começa a lamentar, a reclamar, porque Jeremias é o profeta chorão, né, na Bíblia. A gente tem até um livro lá que chama Lamentações de Jeremias. E Jeremias, ele começou a falar assim: Senhor, o Senhor abençoa os injustos, o Senhor prospera os ímpios, o Senhor não faz nada com a maldade deles. E aí Deus dá uma resposta para Jeremias. Ele fala: Jeremias, se você correu com homens e eles te cansaram, como você poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Ele está falando: olha, a situação está difícil, mas vai piorar. Então, se você não tiver resiliência hoje, se você, não entender o propósito hoje, quando piorar, você não vai dar conta. E sabe o que o Senhor estava falando aqui? Ele estava tratando com os sentimentos dele, querido. Porque ele estava reclamando. E às vezes nós, o meu sentimento e o teu não é de Cristo, porque a gente fica reclamando, a gente fica angustiado. E Deus está falando: eu estou te preparando para você correr com cavalos. Eu estou te preparando, não reclama não. Eu estou te preparando para você ir mais longe, para você cumprir o propósito, para você vencer, para você chegar ao lugar que eu estabeleci para você. Então para de murmurar, para de reclamar, alinha teu coração ao meu e confia em mim. Confia que a minha promessa na tua vida ela é real. Confia que o fim que eu tenho para você é melhor daquele que você planejou.
planejou para você. Não murmura, eu estou te preparando para algo melhor. Sabe por quê? Porque nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Por isso que ele está falando, guarda o teu coração desse tipo de sentimento. Amém? Não seja traído por eles. A gente olha a palavra, a gente vê Elias. Pensa um homem cheio de Deus. Pensa um homem que andava com Deus. Pensa um homem que, fez fogo cair do céu. E depois que o Senhor se manifestou com maravilhas, com poder, todo o povo, viu o poder dele. No dia seguinte, viu o poder de Deus, a glória de Deus se manifestar. Mas no dia seguinte, Elias estava ali, se rendendo a um sentimento que o estava traindo. E aí ele começou a pensar, não adianta nada. Do que adianta? Cair fogo do céu, o reino se converteu. Esse povo não entendeu quem é Deus. E quantas vezes nós estamos nessa situação, querido? O Senhor fazendo, o Senhor operando. E a gente cedendo a um espírito, a um sentimento traidor, um sentimento enganador no nosso coração, que nos leva para baixo, que não faz com que a gente veja as conquistas que nós já tivemos. Há um mês atrás, mais ou menos, eu e o pastor, a gente estava conversando com um outro pastor, que ele ia nos ajudar aqui com algumas coisas aqui na igreja. E a gente compartilhando, a gente ia orar, e aí ele falou algo que ficou muito no meu coração. Ele falou assim: Edson, você precisa celebrar as conquistas, as colheitas que você já teve. E quantas vezes a gente não celebra as colheitas que nós temos, e a gente reclama daquelas que não vieram. Amém, queridos? E por mais que aconteçam as coisas, o nosso sentimento é olhar para aquilo que deu ruim. É olhar para aquilo que não aconteceu. Aconteceram 9 coisas, mas uma deu ruim. Aí a gente vai olhar para onde? Para que deu ruim. E aí a gente lamenta, a gente reclama. A gente acha que está sozinho, que é só com a gente que acontece coisa ruim. Elias, ele foi traído aqui, sabe? E sabe o que aconteceu com ele? Ele correu para se esconder numa caverna. E quantos de nós estamos entrando em cavernas? Porque os sentimentos têm nos traído, e a gente está achando que está sozinho, que não tem amigos. Ontem eu visitei um querido meu, um familiar meu, e ele olhou para mim e ele falou: eu me sinto tão só, eu não tenho mais amigos. Porque aconteceu algo, que uma amizade de anos acabou. Mas foi uma amizade que acabou. E hoje ele se isola, não está indo mais para a igreja dele lá. E ele falou: eu estou me sentindo tão só. Todos me abandonaram. Elias, ele falava: só restou eu, só sobrou eu. Mas aí Deus vai atrás de Elias ali na caverna. Ele não vai com a ventania, com o trovão, ele vai com uma brisa leve. E ele sopra. Ele fala: sai daí, Elias. Esse sentimento está te traindo, Elias. Sai daí, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que estão escondidos. Tem mais 7.000 como você, que não se dobraram. Sai, larga esse sentimento que está te levando para este lugar de desistência, porque ele já tinha desistido. Até o moço que caminhava com ele, que era o discípulo dele, ele tinha deixado para trás. Ele falou: eu quero ficar sozinho. E talvez nessa noite há pessoas aqui que sentimentos traíram o teu coração. Sentimentos já se apossaram, e você já está tendo um comportamento resultante desse sentimento enganoso, que está tomando o teu coração. E o Senhor está dizendo: eu vou soprar uma brisa fresca hoje sobre você, e você vai entender que você não está só, que tem mais 7.000 como você,
que eu te amo, que eu tenho propósito, que eu tenho futuro para você. Sai daí, Elias. Vem para fora, Elias. Em nome de Jesus. Sai daí, Elias. Esse sentimento está te enganando. Amém, queridos? O Senhor precisou tratar também com os sentimentos de Jonas. Depois você leia lá o capítulo 3 e 4 de Jonas. Sabe? O Senhor falou assim para Jonas: Jonas, vai para Nínive, evangeliza aquele povo, prega a minha palavra lá. Mas Jonas sabia como eram os ninivitas. Eles eram, né, não vou falar terrorista, né? Não pode. Mas eles eram muito maus. Quando eles pegavam um inimigo, alguém, né, de um exército inimigo, eles arrancavam a pele. Eles amarravam aquela pessoa ao cavalo e batia no cavalo, e ele ia levando aquela pessoa, a pessoa ia ficando com as carnes no meio da rua, porque era uma forma deles mostrarem a força. E aí Jonas fala: o quê? Eu vou pregar, porque se eu pregar para eles, os nossos inimigos, eles vão se arrepender, e se eles se arrepender, o Senhor vai perdoá-los e vai transformar a vida deles. Sabe qual era o problema de Jonas? Era o problema de muitos de nós aqui. O problema de Jonas é que Deus estava pedindo para ele abençoar o inimigo dele. Jonas, vai lá e abençoa. Vai lá, prega a palavra, porque eu vou salvar esse povo. Mas o que ele faz? Ele vai, pega o barco e vai para o sentido contrário, queridos. Porque ele pensa: eu não quero que o meu Deus abençoe aquele que fez mal para mim. Eu quero te perguntar nessa noite: como você tem orado pelo teu inimigo? Ah, pastora, eu até perdoei, eu até relevei, mas eu quero ele bem longe. Sabe como é? Não dá para conviver. Ok. Mas hoje o Senhor está falando: abre essa caixa aí do teu coração para a gente olhar se é realmente isso mesmo que está acontecendo. Se você só não quer ter contato, ou se você está aí amargurado, revoltado, porque o seu inimigo que fez mal para você está se dando bem. Quantos estão entendendo o que o Espírito está comunicando para nós essa noite? Queridos, pastor, isso não dá para perdoar, foi terrível demais. Acho que terrível é ser pregado na cruz, né? Sem ter feito nada. Amém? Não chegamos nesse nível, né, gente? Ninguém nunca quis me matar e nem me pregar na cruz. Jesus perdoou. Ah, pastora, mas Jesus é Jesus. Sabe uma chave que eu descobri para eu perdoar? É a forma com que eu orava por aqueles que tinham me feito mal. Quando a gente ora pelo nosso inimigo, falando: Senhor, abençoa a vida dele. Ah, pastor, o quê? Ele me deu um prejuízo. Desde que eu conheço, essa pessoa passou na minha vida, eu fiquei lascado, eu fiquei destruído, acabou com tudo, e eu vou orar para Deus abençoar? É sobre isso. Qual que é o sentimento de Jesus? Pai, eu sou santo, eu não pequei. Eles me prenderam, me humilharam, me cravaram numa cruz, estão me matando. Mas Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Esse é o sentimento de Jesus, queridos. E Paulo fala: nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve
em Jesus. Quantos estão dispostos? Não levanta a mão. E sabe como Deus tratou o coração de Jonas? Porque Jonas foi lá, voltou, pregou, né? E falava, se arrependam, senão em 40 dias Deus vai mandar fogo, vai destruir a cidade. E a palavra fala que Jonas, depois dele ter anunciado o evangelho, ele sentou lá num lugar alto da cidade e ficou olhando para a cidade, esperando o que ia acontecer. O que será que tinha no coração do Jonas? Será que ele ficou ali esperando, quero ver as multidões, né? Celebrando, Deus perdoando, Deus abençoando. Gente, será que era isso que estava no coração de Jonas? Sim ou não? Talvez você fale, ai pastora, você não sonda, né? Você não sabe o coração dele. A gente não precisa ser muito esperto, né, gente? Ele foi lá, porque quando ele mudou de rota, veio o peixe e o engoliu. Sim ou não? Aí ele falou, tá bom então, vou lá, pregou, talvez pregou na força do ódio, né? Pregou, tá bom, missão cumprida. É ou não é? E ele ficou lá no alto do morro lá, olhando, esperando. Talvez torcendo, vai dar ruim, não vão se converter não. Tomara, eu quero ver agora a justiça de Deus. Quantas vezes, gente, nós estamos assim, aguardando que aquela criatura que nos lesou, que dê tudo errado na vida dele, sim ou não? Nós estamos olhando para dentro dessa caixa, sim ou não, gente? E nós precisamos ser muito honestos com nós mesmos, para falar até onde eu estou disposto a olhar e realinhar aquilo que está dentro do meu coração nessa noite. E sabe como que Deus trata Jonas? Ele está lá, um sol quente, Deus faz nascer um pé de abóbora, né, com aquelas folhas grandes, e aí ele fica lá na sombrinha, esperando o inimigo se danar, não é? Aí ele dorme, no dia seguinte Deus manda uma lagartinha lá, come tudo o pé de abóbora, e sabe o que acontece? Ele acorda com aquele sol na cabeça, a cabeça doendo, ele quase desmaiando, e sabe o que ele faz? Fica nervoso, raivoso, fica bravinho com o Senhor. E aí que Deus entra, né? Põe aí para mim, por favor, Jonas 4, versículo 5. Olha lá. Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Pode seguir aí no 6. Amém? Deixa eu abrir aqui, melhor. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça, livrá-lo do calor, que deu grande alegria a Jonas. Pode seguir. Mas na madrugada, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, secou, versículo 8. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. E ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Olha o lugar que Jonas chegou, queridos. Porque ele perdeu uma sombrinha. Amém? Olha o sentimento do coração de Jonas, que estava ali sendo motivado na força do ódio. Próximo, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele disse, sim, eu tenho. Eu estou tão furioso que eu quero morrer. Versículo 10. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta que você nem plantou, nem podou e nem fez crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite ela morreu. Versículo 11. Contudo, esse povo que você está olhando aí em Nínive, 120 mil pessoas, o Senhor fala para ele. Eles não sabem discernir a mão direita da esquerda, além dos rebanhos que eles têm. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ele está falando, Jonas, você precisa aprender a ter compaixão, Jonas. Você ficou nervoso quando eu te tirei algo tão ínfimo. O
Senhor estava tratando aqui, queridos, e quantas vezes nós não temos compaixão? Nós não temos compaixão do nosso inimigo, nós não temos compaixão daquele que precisa de Jesus. Jesus veio para todos, Ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para aquele que faz coisa errada, para aquele que é ruim. Eu vim porque nós somos ruins, Jesus veio para nós, amém? E Ele fala, eu quero hoje trocar, eu quero ensinar, Jonas, você a ter compaixão. Então, quando a gente olha para Pedro, a gente olha para Jeremias, a gente olha para Jonas, queridos, talvez o teu coração esteja assim, não tão bom quanto o deles. O meu coração também. Mas quando nós olhamos para o nosso coração e a gente acha algo, e a gente permite Deus consertar, sabe, a gente muda de estação. E o Espírito Santo está aqui hoje, nessa noite, disposto a me ajudar e a te ajudar a olhar para dentro. E falar, você não tem compaixão, vou te ensinar a ter compaixão. Você está com dó de você é aquela pessoa que reclama, né, das coisas que estão ruins. Eu quero te falar que esses sentimentos estão te traindo e eu quero te tirar desse lugar. Porque isso aí, você tem se alimentado desses sentimentos. Isso tem boicotado os projetos de Deus na sua vida. Amém, queridos? Então, tem sentimentos dentro de nós que vai fazendo mal, vai minando a nossa fé. E que seja a tua e a minha atitude, o teu e o meu sentimento, como era de Cristo Jesus. Nós não somos mais crianças. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Quando a gente não permite que o Senhor olhe o nosso coração e realinhe o nosso coração, nós vamos ter sentimentos de criança, nós vamos continuar infantis. Amém? Ficando emburrado, ficando brigando com Deus, ficando de mal, cerceando a voz de Deus sobre a nossa vida, impedindo que os planos e os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida. Amém, queridos? Então o Senhor está nos tratando hoje, chamando hoje para guardar o nosso coração, para tratar esses sentimentos na presença dEle, para a gente não parar de crescer espiritualmente e ficar sentindo como criança. Deus me trouxe a mim e a você hoje. Sabe para quê? Para transformar a nossa vida e nos empurrar para a maturidade espiritual. Amém? Quem quer guardar o coração? Quem quer guardar o coração nessa noite? Diga, eu quero. Quem se identificou com alguma coisa aqui, com algum sentimento aqui que eu falei, com algum comportamento aqui que eu falei, eu quero que você põe a mão no seu coração agora e ore assim comigo. Senhor, abre a caixa do meu coração. Senhor, tem esses sentimentos que eu tenho alimentado, que eles não são bons. Senhor, eu tenho entendido errado, né, as minhas conquistas, eu tenho entendido errado algumas lutas que eu tenho. Senhor, eu tenho feito comparações perigosas. E hoje Senhor, eu tenho permitido que sentimentos traiam a minha razão. Então eu te chamo nesse momento, Espírito Santo, me ajuda a olhar para dentro e me ajuda a ser curado, a lançar fora aquilo que tem me limitado e tem me paralisado. Amém, queridos? E a segunda pergunta que eu vou fazer aqui: as minhas motivações passam pelo critério de Jesus? As tuas motivações estão passando pelos critérios de Jesus? Pelo padrão de Jesus? Pelo modelo de Jesus? Provérbios 16:2 diz que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Algumas versões dizem que o Senhor pesa o espírito. E aí eu pedi para colocar, né, uma balancinha aqui, porque quando fala em pesar é medir. O Senhor, Ele consegue medir as nossas motivações. Amém?
Ele consegue medir o nosso espírito, Ele consegue medir o quanto de motivação em nós é boa ou é ruim. Amém? Mateus, você pode pôr aquela balancinha aqui? Sabe, gente, às vezes a gente pensa que está acertando, a gente até faz o bem, mas Deus está avaliando a motivação do porquê nós estamos fazendo aquilo. Ele está pesando o nosso espírito, Ele está medindo o nosso espírito. Porque antigamente a balança, né, meu pai era comerciante, e a balança ela era de 2 pratos. Era uma balancinha de 2 pratos, e de um lado, lá o comerciante colocava, né, o padrão dele, que era um pezinho lá que valia 1 quilo. Aí eu queria 1 quilo de feijão, eu ia colocando feijão do outro lado da balança. Quando os pratos equilibravam, eu tinha 1 quilo. Mas tinha comerciante que roubava. Ele mostrava que ali tinha 1 quilo, mas não tinha 900 gramas. E aí o cliente que comprava ali, ele era enganado, ele era roubado. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos craques em nos enganar. Se nós não estivermos, sabe, nós temos o poder de enganarmos a nós mesmos. Nós fazemos as coisas, mas no padrão humano, não no padrão do Senhor, com motivações erradas. Às vezes eu subo aqui para cantar, mas a motivação do meu coração está equivocada, e o Senhor está pesando. Às vezes eu vou ali visitar os idosos. Eu não estou falando para a gente não fazer, eu estou só falando, olha para o teu coração hoje, e olha qual é a motivação que você está fazendo, o que você faz, o que está movendo o teu coração para aquilo que você está vivendo e fazendo hoje. Essa é a pergunta. É para esse lugar que a gente tem que olhar. Eu queria chamar os músicos aqui, sabe, queridos, porque Jesus, Ele se importa demais com as motivações do nosso coração. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, Mateus 5, 27 e 28, olha o que Jesus vai falar. Ele estava falando para uma grande multidão. Ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele está falando, você não precisa dormir com ela, você não precisa sair com ela, só a tua intenção com relação a ela já pecou. A gente cai na motivação, a gente começa a perder na motivação do nosso coração. Sabe, ele fala, você não precisa, né, se envolver física e emocionalmente. Se teve essa motivação para isso, você já pecou, você já perdeu. E sabe, queridos, a gente está fazendo um trabalho para trazer o discipulado para a igreja. E nós somos muito confrontados na sexta-feira com alguns textos que foram trazidos para nós e era do Sermão do Monte. Para a gente olhar e se alinhar até onde nós estamos sendo discípulos de Jesus. Até onde a gente está seguindo aquilo que Jesus fala. Aquilo que o Senhor... E aquilo foi muito confrontador para cada um de nós que estava ali naquela reunião na sexta-feira. E que é uma chave para tratar o coração e viver num ambiente, né, seguro da sua vida com Deus. Seja discipulado por alguém. Alguém que você precise prestar contas. Alguém que você possa falar assim, olha, eu pensei aquela coisa. Eu quero que você ore comigo para eu me livrar disso. Eu estou com esse sentimento no meu coração, me ajuda. Você entendeu? Porque às vezes a gente fica fechado em nós mesmos e aquilo vai crescendo, como a erva daninha que eu falei lá. Às vezes a gente nem percebe que aquilo está sendo pecaminoso, está sendo destruidor. Mas o Senhor nos chama hoje para a gente caminhar com alguém, para nós ficarmos guardados e protegidos, porque o nosso coração nos engana. Alguém que você possa falar, olha, me ajuda em oração, porque eu tive esse desejo, passou isso pela minha cabeça. Amém? Mateus 5, versículo 21, o Senhor diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E quando Jesus fala aqui, queridos, Ele não está falando
apenas de eu dar um tiro em alguém, uma facada em alguém, envenenar alguém e matar. Ele está falando, cuidado. Porque às vezes o que você fala para a pessoa, você pode matar essa pessoa no seu coração. E você será réu disso. E pior, às vezes eu não gosto da Elaine. Eu já matei a Elaine no meu coração. Mas eu não estou contente. Eu quero matar a Elaine no coração da Helenice. No coração do Cauã. No coração da Janine. No coração da Giane, do Edson. E aí eu vou falando mal dela. Ah, você não conhece, você não sabe quem ela é. Sabe o que o Senhor fala? Eu estou olhando a intenção, eu estou pesando a intenção do teu coração. Você está matando, você não precisa ir lá e dar um tiro. Só de você falar mal, só de você chamar a atenção de alguém para algo que ela fez que não foi bom, você já pecou. Vocês estão entendendo? Como o nosso coração ele é cheio, queridos, de armadilhas para nós. O Senhor ele quer hoje nos alinhar, nos limpar, nos lavar. Ele vai tratar cada coração. Sabe, a palavra fala assim, olha, você pode irar, você pode ficar com raiva, mas o que você não pode? Pecar. E quantas vezes nós amanhecemos com a raiva. Nós não nos acertamos no dia anterior. E aí a gente esquece daquilo, mas está ali nutrindo o nosso coração, alimentando o nosso coração daquilo que aconteceu, da briga. E sabe, querido, às vezes a gente não se enxerga. A gente faz coisas, fala coisas. Né? Lá em casa, o Ed sempre fala, não é o que falou, é como falou. Né, mãe? Não é o que falou você tinha razão. Mas o jeito que você falou foi agressivo. Queria ferir, queria machucar, queria ir além. E o Senhor fala, você pode ficar com raiva, mas não peca. E hoje o Senhor quer tirar, lançar fora essas raivas amanhecidas, querido. Pessoas que nós matamos no nosso coração. Situações que nós deixamos o sol se pôr sobre a ira. Sabe? Deus está tratando o nosso coração aqui. Às vezes nós não conseguimos ver a nossa atitude. Mas você tem coragem de pedir para alguém te avaliar? Fala, dá uma olhadinha para mim. Fala para mim quando eu exagerar, quando eu passar da dose. Você tem coragem de fazer isso? Uma pessoa muito próxima de nós que a gente pode fazer, e quando ele faz a gente fica com raiva. O nosso cônjuge, não é? Quando o nosso marido ou a esposa fala, olha, você errou aqui, presta atenção nisso. O que a gente faz? A gente agradece ou a gente está pondo defeito, só fala mal, só fala dos meus defeitos, sim ou não? Não é? Não vê nada de bom em mim. Não, a gente precisa exortar com amor, né? Não é ficar destruindo a outra pessoa. O Senhor vai falar também, para finalizar aqui, de outro tipo de motivação que Ele também olha. Está lá em Mateus 6, 3, Ele fala assim, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Ele está falando quando você jejuar, quando você orar, quando você der esmola, as pessoas não precisam ficar sabendo. Sabe, gente, tem gente que jejua e fica lá aquela cara de acabado. Tá tudo bem, irmão? Tô na benção, né? Tá o quê? Na benção. Nem fala que tá jejuando, porque, né? Ai, ninguém pode saber. Mas a cara, irmão, lava a cara, passa um batom. Irmão, faça a barba. Ninguém precisa, né? Ai, tadinho de mim, tô jejuando. Já acabou aí, não valeu o jejum. Não é? Tem gente que vai orar, sobe para um monte lá fazendo live. Para, querido, a palavra fala assim, ó, quando você orar, você tem que entrar onde? No quarto. Buscar o Senhor no secreto. E o seu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará.
É aquela pessoa que fala, ai, não aguento, estou com muito sono, olheira. Que foi? É que eu acordo todo dia 3 horas da madrugada para orar pela igreja inteira. Qual é a motivação? É ser elogiado, é falar, uau, 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 irmão, você é santão. O Senhor está vendo, querido. O Senhor fala, isso aí é comigo e com você no secreto. Sou eu que vou ver. Sou eu que vou recompensar o teu jejum. Sou eu que vou recompensar o tempo que você está ali na minha presença no secreto. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando hoje. Ele está dizendo, para de deixar esse coração enganoso te dirigir. Para de ter motivações escusas. Ai, eu tô fazendo, pastor. Eu trabalho. Ai, eu cheguei não sei que hora aqui. Fui embora não sei que hora. E posta a hora que está chegando. Ai, posta a hora que está indo embora. É para mostrar para quem? Amém, glória a Deus. A gente está na casa do Senhor, a gente servir. Eu não estou falando que não pode. Eu só estou falando que a motivação precisa ser correta. Senão não vale. Senão é palha, é feno, vai queimar, não vai subir, ele não vai receber. O Senhor quer uma noiva alinhada, com o coração alinhado, não uma noiva de aparência, querido, porque o coração ninguém vê, o que está no coração, ninguém, além de Deus, o Espírito Santo, consegue ver. E Ele está dizendo, está na hora da gente jogar esse manto de santidade. Oh, em nome de Jesus. Só para o outro ver. Eu sou santa aqui. Eu sou boa aqui. Eu sou mansa aqui. Para todo mundo dizer, ai, pastora Selma linda, mulher de Deus, espiritual. Mas quando o meu filho precisa de uma oração, quando o meu marido precisa de um apoio, quando eu preciso de uma palavra de vida na minha casa, oh, eu sou o cão chupando manga, porque eu falo, eu tenho tudo para dar aqui, porque aqui eu estou sendo vista. Não é esse coração que o Senhor quer. Me perdoe, igreja. Me perdoe, igreja. Mas o Senhor está nos chamando para a gente crescer. Nós vamos viver um tempo de discipular pessoas. Oh, e eu só posso levar alguém até o lugar que eu já fui. Eu só vou ensinar o caminho da santidade, o caminho da humildade, o caminho do perdão. Se eu for uma pessoa humilde, se eu já perdoei, ou se eu sou uma pessoa que tem uma vida de santidade. Se não é palha, é feno, vai queimar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Oh, qual é a intenção? Qual é a intenção? Qual é o sentimento que habita o nosso coração? É o mesmo de Jesus? Qual é a intenção do nosso coração? A motivação está alinhada com o padrão de Deus? Ou a gente está usando aquele padrão adulterado da balança que eu falei? E a gente vai se enganando, se enganando, se enganando. Cuidado, guarde o seu coração. A gente pode até fazer coisas boas, mas a gente pode se perder nas intenções erradas, na motivação errada. Às vezes eu faço para ser reconhecido, às vezes eu faço para ser elogiado. Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo, vamos abrir hoje o coração. Deixa Ele tratar a sua alma. Deixa Ele tratar esses sentimentos que estão aí. Começa a pedir, Senhor, me dá alguém de confiança para eu compartilhar. Querido, o falar é curador. Mas se eu falar, pastora, a minha imagem vai ficar arranhada. Mas se você não falar, a tua imagem já está arranhada com Deus. Porque Ele te conhece, querido. Em nome de Jesus. E quando nós abrimos o coração e deixarmos o Senhor tratar tudo aquilo que nós fizermos, vai redundar em glória para Ele. Glória para Ele, não glória para mim. Fica de pé, igreja. Ora labacheca lamanai. Oh, queria trazer uma palavra hoje para você estar pulando aí, dizendo eu recebo. Querido, mas não adianta a gente trabalhar o exterior se o nosso interior está contaminado. Oh, se nós estamos vivendo uma vida que não é real.
Hoje é a noite de nós olharmos e pedirmos: Senhor, olha para o meu coração. Me mostra, Senhor. Deixa eu ver, Senhor. Se tem sentimento me traindo, se tem alguma motivação aqui em mim que não tem passado pelo crivo do Senhor. Começa a fazer essa oração. Senhor, olha, eu abro a caixa do meu coração hoje e eu peço que o Senhor olhe se eu tenho uma raiva desmedida, Senhor, que eu perco o controle, se eu tenho pensamentos impuros, ou se eu sou vitimista, se eu sou movida à autocomiseração. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Se eu não reclamar, Senhor, não vale. Em nome de Jesus. Ore, querido. Ore para o Senhor agora. Diga para Ele que você reconhece que você precisa da ajuda dEle. Que você reconhece que você precisa que Ele sonde, olhe para dentro da caixa do seu coração. Diga para Ele: Senhor, às vezes eu interpreto situações da vida de uma forma errada, Senhor. Às vezes eu interpreto meus irmãos de forma errada. Diga para Ele, querido, às vezes as sementes do engano têm alimentado o meu coração. Eu tenho me tornado uma pessoa isolada, triste, amarga. Olha para Ele hoje, Senhor. Tira fora agora. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse louvor. Eu queria que enquanto nós adoramos o Senhor, eu queria que você continuasse nessa visitação. É você e o Espírito Santo agora. Talvez Ele vai te fazer lembrar de pessoas que você precisa perdoar, de pessoas que você precisa largar e falar: siga o seu caminho, eu vou seguir o meu e está tudo certo. Não importa o que você fez, segue a sua vida, eu te libero. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Aleluia. nada encontrará Sim. de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar-me um novo coração. Peça para Ele hoje. Dar-me um coração. Com as motivações dEle. Coração cheio do sentimento dEle.